Pessoal, então vamos começar a apostila volume 3, dando início ao conteúdo do terceiro bimestre. O terceiro bimestre já começou, né? Na verdade, começou no comecinho de agosto. Só que aí a gente teve aquela parada da semana passada, teve a AP, uma série de outras coisas que aconteceram pelo caminho aí. E a gente acabou não postando nada, né? Ainda mesmo porque vocês não tinham ainda o material, né? Ficou um pouquinho da apostila 2 ainda para fazer, mas era só uma redação lá no finalzinho da, da apostila, que depois a gente retoma aquilo, né? Mas vamos começar aqui com a apostila 3, senão a gente perde muito tempo e eu tô com receio de não dar tempo de terminar, né? Então aqui na página de português é a página 95, né? Eles falam aqui o que nós vamos trabalhar, né, nesse volume. A aprendizagem vai ser relacionada à estratégia para ler textos literários e não literários, procedimentos para produção, análise e revisão de texto, participação em atividades orais em diferentes contextos, né? Atividades orais, no caso aí, ainda à distância, né? Relação de intertextualidade entre os textos, reflexão sobre o modo como tal relação acontece. O que é uma intertextualidade? Quando um texto se refere a outro, né? Um texto faz referência a outro texto, ou outros textos. A ampliação do repertório cultural por meio do contato com obras literárias, considerando seu contexto de produção e sua relação com a atualidade. Mas nós vamos continuar ainda fazendo a análise das obras da literatura. Agora nós estamos terminando, né, o romance romântico, né, da segunda metade do século XIX. Vamos entrar no realismo, que é uma parte bastante interessante da nossa literatura, bastante rica, porque nesse período do realismo que floresceu a literatura mais importante de Machado de Assis, por exemplo, né? Que é um dos maiores escritores nossos, tá? Na página 96, aí nós temos a atividade 1, né? Ler para escrever. Observe atentamente a imagem abaixo para responder as questões. São imagens aparentemente de jornais, né? Um jornal aí físico que está no primeiro plano e no fundo lá um jornal na internet, né? No primeiro quadro está em inglês e no segundo está em português. O que essas imagens representam, né? Acabei de falar. B. O que há de comum entre eles quanto ao lugar de circulação, ou seja, onde elas circulam, ao suporte portador textual. O que é o suporte? É onde é publicado alguma coisa. Por exemplo, você está lendo uma notícia na internet. Qual é o suporte onde está publicada? Né? No site daquele jornal. Você está lendo um livro, o suporte é o livro. E assim por diante. A forma composicional, estrutura e diagramação. Você percebe que o jornal ele tem uma estrutura que é mais ou menos semelhante, né, entre eles. Manchete, depois um texto mais curto embaixo da manchete, as notícias em si, fotos. Né? Público-alvo. O que há em comum entre elas? Aos atores envolvidos. Quem são as pessoas que trabalham na produção de um jornal? Com base nessas respostas, aí, o que pode ser concluído a respeito da padronização do jornal? E o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o jornal, apesar de ter vários jornais diferentes, ele tem um padrão, né? Ele tem uma estrutura que é semelhante entre eles, que apresenta semelhanças. Todos eles têm manchete, todos eles têm a estrutura da notícia que é semelhante, né? Então eles têm um padrão. É como você vai ao McDonald's, por exemplo. Você vai aqui, vai lá na China, vai nos Estados Unidos. Existe um padrão, né? Tem uma outra diferença cultural entre os lanches, tudo, mas você percebe que o padrão eles procuram manter o mesmo, né? Procuram manter o mesmo padrão. Aqui ele vai explicar nesse retângulo verde que é uma reportagem, né? É um gênero textual que geralmente circula em jornais e revistas, impressos e digitais. A reportagem é uma notícia ampliada, né? Ela nasce de uma notícia de relevância. Então a reportagem aprofunda os fatos, né? E apresenta variadas versões. Pode ter entrevistas, outros dados, né? Ampliada lá por depoimentos, entrevistas, citações.
embora não possua uma estrutura fixa, na maioria das vezes inicia com um título e apresenta um lead, que anuncia um fato central. O que é essa palavra lead, né? Ela vem do inglês lead, né? Que se escreve L-E-A-D, que daí vem a palavra leader também, né? O lead, então, é a parte inicial da notícia, a cabeça da notícia, o primeiro parágrafo, onde estão as informações básicas, né? Quem fez, o que aconteceu, onde foi, por quê. Então, na reportagem também apresenta isso, né? Essa estrutura inicial chamada lead. A linguagem utilizada é marcada pela objetividade e clareza, com predomínio da norma padrão. Então, embora use a norma padrão, né, procurando ser o mais correto possível, conforme as normas, é uma linguagem objetiva e clara, né? Não pode ser uma coisa muito complicada, porque o jornal é uma coisa que é para ser lida por um grande número de pessoas, tá? Página 97. Número 2. Reportagens, notícias, fotos e imagens são comuns a um jornal. Pensando nisso, observe a imagem, né? Aí tem essa imagem aí, né? Que aparentemente são pessoas que estão sendo aí soterradas, né? Uma espécie de lama, um carro soterrado, algumas vegetações aí arrancadas, né? O que você vê nessa imagem? Então você escreve aí o que você está vendo. Quais são as impressões, as sensações que ela provoca? C. Essa imagem poderia ilustrar um fato de relevância social amplamente divulgado pela mídia? Qual? Então, qual fato que aconteceu, ou que teria acontecido, que essa imagem aí poderia servir de ilustração, né? 3. Que textos do gênero esfera jornalística poderiam ser ilustrados com essa foto? Os gêneros são notícia, reportagem, né? Retome o conceito de reportagem na 4, com base na imagem que acabou de analisar, crie, né? Então imagine que dessa imagem vai sair uma reportagem. Qual seria um título possível para ela? Em um lead, ou seja, um parágrafo contendo as informações mais importantes e primordiais desse fato que aconteceu, né? 5. O título e o lead que você criou anunciam o fato a ser tratado? Aí 6, né? A 6 aqui ele pede para vocês fazerem em grupo, né? Só que nós não vamos fazer em grupo essa atividade, obviamente, porque não tem como, né? Crie com seus colegas uma reportagem com base na imagem estudada. Então você pode fazer individualmente aí, né, no caderno, e deixar no caderno uma reportagem a respeito dessa imagem aí, né? Depois a gente vê a maneira que vai avaliar isso, mas deixem no caderno por enquanto, tá? Página 98. Estruturando a reportagem. Preencha os quadros abaixo conforme indicações nele contidas. Aí que vocês vão colocar aqui, né, o título que vocês escolheram pela reportagem, o lead, a imagem. Caso você queira usar outra imagem, pode usar, né? E aqui o corpo do texto, né? Então, para fazer a atividade anterior, você vai seguir esse esquema aqui na página 98, tá? Então, aqui na questão 8, ele pede para revisar se há adequação quanto ao título, o uso da linguagem, se você usou as normas de convenção, né? E depois para revisar o texto, se necessário, reescrever, tá? Então, a nossa primeira atividade aí é a criação dessa reportagem com referência a essa imagem aqui, tá? Podem deixar no caderno por enquanto e depois a gente avalia com as fotos que vocês mandarem, mas posteriormente, tá bom? Obrigado então por enquanto, até a próxima. Beijo do gordo.